Hoje eu quero falar sobre semelhança e grandezas adimensionais. Você que já é engenheiro já se perguntou por que eu tenho que estudar semelhança e análise dimensional em máquinas de fluxo? Já se fez aquela pergunta, por que estudar máquinas semelhantes? Eu vou responder esta pergunta hoje, por que estudar máquinas semelhantes, demonstrando aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí. A usina hidrelétrica de Tucuruí ela tem uma potência total instalada de 8.370 megawatts. Usina hidrelétrica muito grande, muito grande. Tanto que ela possui praticamente 24 turbinas, produzindo toda essa potência de 8.370 megawatts. Cada turbina possui um diâmetro de rotor de 8,10 metros, então é praticamente 3 andares de um edifício, um prédio de 3 andares, são 8 metros, um pouco mais de 8 metros de altura, é bastante grande. E não é só isso, o peso dela é 300 toneladas. Para ter uma ideia, uma tonelada é igual a 1.000 quilos. Então, 300 toneladas são praticamente 3.000 quilos. Cada rotor pesa 300 toneladas, produzindo uma vazão de 600 metros cúbicos por segundo. Então, é muita coisa. E a potência de cada turbina é 350 megawatts, multiplicando pelas 24 turbinas, dá uma potência total instalada daquela usina hidrelétrica de 8.370 megawatts. Pois bem, então você é empresário, você é um engenheiro, tem sua empresa, produz rotores, você está produzindo turbinas hidrelétricas e você está participando de uma concorrência de vários outros seus colegas que também são empresários. Então o governo abre uma licitação onde vários dos seus colegas empresários estão concorrendo para ver quem produz a melhor turbina. Só para que tu tenha uma ideia, essa turbina tem 8 metros. Imagina você construir uma turbina de diâmetro de 8 metros, gastar todo aquele dinheiro, todo aquele capital, investir em um laboratório para que comporte um diâmetro dessa turbina de 8 metros e depois no final você não é escolhido. Sua empresa não é escolhida para fornecer essas turbinas naquela central hidrelétrica. O que vai fazer com todo aquele dinheiro investido? Porque é um capital enorme para poder construir 8 metros de diâmetro de rotor. É muito capital. Então, você ou qualquer um de seus colegas empresários também não se arriscaria a participar da concorrência e está tendo que investir um capital desse tamanho para depois sair sem nada, né? Então, o que você faz? Vai construir aquela turbina de 8 metros ou então vai recorrer à análise dimensional e semelhança. Se você recorre à análise dimensional e semelhança, não precisa construir aquela turbina de 8 metros. Você vai construir uma turbina semelhante. Essa turbina semelhante não precisa ter 8 metros, não precisa ter 1 metro. Precisa apenas que seja semelhante e pode ser de qualquer tamanho. Então é aí que entra a análise dimensional e semelhança, onde você aplica os conceitos da análise dimensional e você vai construir uma turbina que é semelhante à turbina que você deseja construir. Então, no lugar de construir aquele rotor de 8 metros, constrói um rotor de 50 centímetros, por exemplo. É muito prático. Aí você tem condições, sim, de abrir um laboratório com capacidade para poder fazer os testes para esse rotor, para essa turbina de 50 centímetros. Isso sim seria viável do ponto de vista econômico. Então, é o que você faria, né? Porque depois construir aquela turbina de 8 metros para você participar daquela concorrência é um absurdo, você gastaria muito. Por isso, então, é importante este tema, por isso que é importante estudar hoje análise dimensional e semelhança, para que você saiba calcular as novas potências dessas turbinas semelhantes, os novos trabalhos dessas turbinas semelhantes, para que essa turbina pequena nessa escala de laboratório tu depois possa utilizar na concorrência e participar da concorrência, tá? Então é isso aí. No lugar de construir uma turbina de 8 metros, você constrói uma turbina de 50 centímetros. É isso. Eu tenho aqui uma imagem mostrando um rotor Pelton, que mede, obviamente, o rotor Pelton, que poderia significar o rotor Pelton daquela usina hidrelétrica de Tucuruí, que está no Rio Pará, no Rio Tocantins, no Pará, tá? Mas na verdade são turbinas França, né? Mas eu estou aqui indicando uma turbina Pelton
para mostrar que no lugar de construir um rotor Pelton daquele tamanho gigantesco de 8 metros, você vai construir uma turbina de 50 centímetros. Que é a turbina em escala de laboratório que você consegue sim construir com seus recursos. Essa escala, essa turbina que eu deveria de construir, a turbina de 8 metros, eu vou chamar de turbina protótipo, e a turbina em escala de laboratório eu vou chamar de turbina modelo. Então eu tenho o protótipo, a real, e o modelo, aquela de laboratório. Tá? Para que essas turbinas, ambas, a de protótipo e modelo, sejam semelhantes, devem cumprir três tipos de semelhança. Três tipos de semelhança. Primeiro, ele tem que ter semelhança geométrica, que tenha relação com o tamanho, as dimensões, os ângulos. A gente sabe que tem ângulos, a gente sabe que tem ângulo da pá, a gente sabe que tem ângulo da entrada do escoamento, a gente sabe que tem diâmetro do rotor, diâmetro interno, diâmetro externo, a gente sabe que tem largura da pá, enfim. Então, tem que ter semelhança geométrica, que está relacionada com a geometria do rotor ou da turbina. Tá? Tem que ter semelhança cinemática. A semelhança cinemática, o nome é muito comum. Cinemática que está relacionada com as velocidades. A gente conhece as velocidades das máquinas de fluxo. Tem a velocidade tangencial, tem a velocidade relativa, a velocidade absoluta, tem as componentes meridianas da velocidade absoluta, tem a componente tangencial da velocidade absoluta, enfim, tem várias velocidades. Então tem que haver uma semelhança entre os módulos dessas velocidades e a direção dos vetores dessas velocidades. E finalmente tem que ter semelhança dinâmica. A semelhança dinâmica está relacionada com as forças. As forças viscosidades, as forças de atrito. Enfim, então temos essas três semelhanças devem coexistir para que duas máquinas de fluxo sejam semelhantes. Semelhança geométrica, semelhança cinemática e semelhança dinâmica. Pronto, tem as três, então a máquina é semelhante. Não tem as três, então a máquina não é semelhante. Simples. Quanto à relação da semelhança geométrica, começamos com que as dimensões devem ser proporcionais. Estão se referindo às dimensões do rotor, principalmente do rotor. Tá? Mas não são as únicas. Nós estamos estudando agora com relação ao rotor, porque é aquilo que nós temos estudado na terceira e quarta unidade. Nós temos visto várias coisas do rotor, mas a semelhança geométrica deve consistir na semelhança geométrica de toda a máquina de fluxo, não apenas do rotor. Tá? Então aqui, as dimensões devem ser proporcionais. Então quando eu falo de dimensões, estou falando dos diâmetros, estou falando de larguras, tá? Essas dimensões devem ter proporcionalidade. Por exemplo, o D significa diâmetro. Aquele subíndice significa J, significa pode ser entrada, pode ser saída, pode ser 4, pode ser 5. E o P que significa protótipo. Aqui o M significa modelo, aqui o P significa protótipo. Então o diâmetro, vamos pensar que a entrada, então 1.4. O diâmetro 4 do protótipo dividido pelo diâmetro 4 do modelo tem que ser um valor constante. Esse valor constante é conhecido como fator de escala geométrica. Esse valor constante não é apenas constante para esta relação, ele também tem que ser um valor constante para os outros diâmetros. Por exemplo, o diâmetro 5 do protótipo dividido pelo diâmetro 5 do modelo. Ou a largura B4 do protótipo e B4 do modelo. Tá? Ah, professor, posso colocar aqui D4 do protótipo e D5 do modelo? Não. Se você coloca 4 em cima, tem que colocar 4 embaixo, para que isso seja um valor constante. Tá? É assim que vamos começar. O que mais? Os ângulos devem ser iguais. Então, para que haja também semelhança geométrica, os ângulos, tanto o ângulo da direção do escoamento quanto o ângulo da pá, tem que ser os mesmos para as máquinas semelhantes, tanto da máquina protótipo quanto da máquina modelo. Ah, professor, então meu alfa 4 do protótipo tem que ser igual ao meu alfa 4 do modelo? Tem. Meu beta 4 do protótipo tem que ser igual ao meu beta 4 do modelo? Tem. Tá? Então, essa é a condição para que as máquinas sejam semelhantes. Os ângulos têm que ser os mesmos. Então, quando você vai ver ao longo do capítulo problemas, exercícios para resolver, e eu te dou apenas, por exemplo, o ângulo do protótipo, tu já tem que concluir que o ângulo do modelo tem que ser o mesmo. E não precisa te dizer o ângulo 5 alfa 5 do protótipo tem que ser igual ao alfa 5 do modelo. Tu já tem que concluir que isso é verdade porque estamos trabalhando com máquinas semelhantes.
Se eu te falo, eu vou construir uma máquina semelhante a este protótipo, tu já está sabendo que então a máquina semelhante é o modelo. E se eu continuo te falando, o meu alfa 5 do modelo é tanto, então tu já sabe que o alfa 5 do protótipo é o mesmo dado que eu te dei para o modelo. Então, é isso que estamos tentando entender aqui. Além dos ângulos que têm que ser iguais, não pode haver omissão ou adição de partes. Isso significa que se eu colocar 5 parafusos no meu rotor, protótipo, meus 5 parafusos têm que estar também no modelo. Então não pode haver nem omissão, nem adição de partes. Se coloco 5 porcas no protótipo, tem que colocar as 5 porcas também no modelo. E com os tamanhos, as dimensões proporcionais. O diâmetro da porca do protótipo tem que ser dividido pelo diâmetro da porca do modelo, tem que ser proporcional, tem que ser uma constante. E essa constante é fator de escala geométrica. Tá bom? Então, isso é semelhança geométrica. Então, o que é semelhança geométrica? As dimensões têm que ser proporcionais, os ângulos têm que ser iguais, não pode haver omissão ou adição de partes. A semelhança cinemática é parecida, só que agora vamos falar das velocidades. Na semelhança cinemática, tanto as velocidades como as acelerações têm que ter módulos, tem que haver uma correspondência entre esses módulos. E os vetores destas velocidades têm que ter a mesma direção. Tá? Se o vetor velocidade, por exemplo, da velocidade absoluta está para cima, vamos supor, o vetor do protótipo, o vetor da velocidade absoluta do modelo também tem que estar para cima. Então tem que ter a mesma direção e entre os módulos tem que haver uma proporcionalidade. A velocidade absoluta do protótipo dividida pela velocidade absoluta do modelo tem que ser um valor constante. E essa constante é conhecida como fator de escala cinemática. Tá? Então é isso que eu estou querendo dizer aqui. Observem aqui essa relação de fórmulas. O M significa agora componente meridiana, não é modelo não, tá? Este aqui é a componente meridiana da velocidade absoluta. O J continua sendo a entrada ou a saída. Então pode ser o ponto 4, pode ser o ponto 5. Se aqui você colocar ponto 4, aqui também tem que colocar o ponto 4. Não pode ser aqui ponto 4 aqui embaixo ponto 5 não. Tá? A única coisa que muda é que aqui é protótipo e aqui modelo. Ah, professor, mas se eu colocar aqui modelo em cima e o protótipo embaixo serve? Serve. Só que tu tem que tomar cuidado. Se tu coloca aqui os modelos e aqui o protótipo, todos estes valores, para que tenham a mesma proporcionalidade, tem que ser modelos. Todos os modelos colocam em cima e todos os protótipos colocam embaixo. Ou todos os protótipos em cima e todos os modelos embaixo. E isto tem que ser igual a uma constante, chamada de fator de escala cinemática. Tá? É assim como tu tem que proceder. Não enrola não. Toma cuidado na hora de fazer isso. Em semelhança dinâmica, agora estamos falando das forças. As forças de atrito, forças de viscosidade, né? Aqui as forças de inércia. E essas forças têm que ser idênticas e também têm que ter o mesmo sentido. Então, se a força de inércia está para cima do protótipo, a força de inércia do modelo também tem que estar para cima. E tem que haver essa relação entre os seus módulos. Força de inércia do protótipo dividido pela força de inércia do modelo tem que ser um valor proporcional, um valor constante, que é conhecido como fator de escala dinâmica. Tá? Então, isso que é importante. Tá? Se você colocar aqui os protótipos em cima para as forças, aqui embaixo tem que colocar todos os modelos. Não pode bagunçar protótipo em cima, depois protótipo embaixo. Não bagunça não, tá? Isso tem que ser um valor constante. Se é um valor constante e tem as três semelhanças geométrica, cinemática, dinâmica, então tu conclui que tua máquina de fluxo é semelhante. Ah, professor, então se minha máquina de fluxo é semelhante, construindo uma de 50 centímetros, depois eu posso fazer uma de 8 metros que vai dar exatamente a mesma coisa? Calma aí. Quase tudo, mas vai ser semelhante na maior parte das coisas. Vamos aprender em que não é semelhante, em que não é aplicável esse tipo de semelhança daqui a pouquinho. A semelhança dinâmica, ela pode ser medida. A semelhança dinâmica é algo que pode ser medida, estamos falando da semelhança das forças, ela pode ser medida, tá? Em duas máquinas de fluxo, ela pode ser medida. E se conclui que duas máquinas de fluxo são semelhantes quando há igualdade de quatro números adimensionais. Cinco números adimensionais. Esses são o número de Reynolds, número de Mach, número de Freud, número de Weber, número de Euler. Então, 5 números adimensionais. Se os 5 números adimensionais são semelhantes, então
essa máquina de fluxo é semelhante. Então, dessa forma, tu conclui que uma máquina de fluxo tem semelhança dinâmica, comparando os números adimensionais em cada máquina de fluxo. Tá? Desses 5 números adimensionais, o número de Reynolds é o mais importante. O número de Reynolds nós vimos em mecânica dos fluidos, e era uma relação entre as forças de inércia e as forças viscosas. Se não me engano, também vimos sobre o número de Mach, que era a relação entre a velocidade do escoamento e a velocidade do som nesse escoamento. E assim tem os outros números, são adimensionais. É óbvio que são números adimensionais, todos os que estão aqui são números adimensionais e todos são medíveis, tá? Eles podem ser medidos. Em qualquer máquina de fluxo, os valores podem ser encontrados. Agora eu quero falar quando uma máquina, ou em que parte, em que parâmetro, essa máquina de fluxo não vai ser o termo igual entre o protótipo e modelo. Observa aqui o que eu vou falar. O número de Reynolds e na semelhança geométrica de rugosidade e espessura de folgas nem sempre são possíveis de ser medidas. Tá? O número de Reynolds, o que quer dizer isso? O número de Reynolds, a maior parte das vezes, pode ser medido. É muito importante medir. Mas nem sempre a semelhança geométrica de rugosidade, espessura e folgas é possível medir. Bom, eu tenho aqui uma máquina de fluxo, tenho um rotor, acabei de usinar meu rotor. Eu sei que depois da usinagem vem alguma rebarba, vem alguma espécie de... A superfície não fica completamente lisa, né? Fica com alguma pouca de rugosidade. Será que eu preciso produzir também a mesma rugosidade na máquina de protótipo, tanto como na minha modelo, em escala de laboratório? Preciso reproduzir isso também? Se a minha rugosidade, por exemplo, na modelo é X, na minha protótipo, pela semelhança geométrica, eu preciso que seja 10 vezes X ou algum número vezes X? Será que assim? Não, nem sempre é possível, não? Você precisa, não é sempre possível a semelhança geométrica de rugosidade, espessura e folgas. Outro exemplo. Você sei que quando você encaixa, por exemplo, o seu mancal com o seu eixo, o mancal e o eixo sempre tem uma folga, né? Há uma folga por onde normalmente ocorre a passagem de lubrificante. Vamos supor que essa folga na minha máquina de fluxo modelo seja de 0,1 milímetros. E eu sei que meu rotor, na escala protótipo, é 10 vezes maior pela semelhança geométrica. Eu preciso então 10 vezes 0,1. A folga da minha máquina modelo tem que ser 1 milímetro, então, se aqui foi 0,1 milímetro, lá tem que ser 1 milímetro. Nem sempre é possível, nem sempre deve ser feito assim. Talvez aquela folga fique muito grande, haja vazamento de lubrificante por essa folga, haja perda. Se há perda, vai haver também perda de rendimento. Nós temos rendimento volumétrico, rendimento patrício de disco, rendimento hidráulico, lembram do rendimento? Pois é, se nós temos muita folga por onde passa fluido, por onde pode passar fluido também, nós teremos um grande vazamento, e esses grandes vazamentos levam consequentemente a perdas de fluido e consequentemente a perdas de energia. Então nem sempre é possível você ter semelhança geométrica de folgas, assim como nem sempre é possível você ter semelhança geométrica de rugosidade. Você não pode esperar que a rugosidade do protótipo seja 10 vezes maior do que a rugosidade do modelo. Isso ficaria um absurdo. Você quer que as superfícies sejam completamente lisas para que tenha a menor quantidade de perda de energia. Então, nem sempre são realizáveis. Isso traz como consequência algo conhecido como efeito escala. Então, o efeito escala vai se produzir simplesmente nos rendimentos. O efeito escala, que rendimento? O rendimento total. Professor, mas o efeito escala afeta o rendimento volumétrico, hidráulico e os outros? Não. O efeito escala afeta apenas o rendimento total da máquina, o rendimento nominal da máquina. Aquele que é total, já você sabe que é o produto daqueles outros rendimentos hidráulico, volumétrico, mecânico e por atrito de disco. Esse é o total. A esse rendimento é afetado pelo efeito escala. O que é o efeito escala? O efeito escala é que você não conseguiu reproduzir a semelhança geométrica da rugosidade, espessura e folgas, né? Então, como não consegue reproduzir essa semelhança geométrica, você tem efeito escala. Professor, efeito escala será em todas as máquinas de fluxo? Não. A única máquina de fluxo que não tem efeito escala, adivinha qual é? Pelton. Isso mesmo. A máquina Pelton é uma das máquinas de fluxo que não tem efeito escala.
Então, mas o que é exatamente esse efeito escala? Então, como acontece aquilo chamado de efeito escala, o rendimento total da modelo não vai ser igual mais ao rendimento total do protótipo. Ele vai ser um pouquinho diferente. Havia semelhança geométrica dos diâmetros, havia semelhança geométrica das larguras, os ângulos eram iguais, mas agora o rendimento total não pode ser mais iguais, não pode, e tem relação aqui. Estamos vendo aqui que existem fórmulas, todas são as fórmulas foram obtidas empiricamente, tá? Através de resultados experimentais. Você faz curvas para esses motores, para essas bombas, para essas turbinas, e a partir dessas curvas de resultados experimentais você obtém fórmulas empíricas. Essas fórmulas empíricas estão representadas aqui nos slides. E, por exemplo, a fórmula empírica para bombas se chama de Moody ou Stefanov. Tá? E aqui relaciona o rendimento total do protótipo com o rendimento total do modelo a ser dependente tanto por uma relação entre os diâmetros e as alturas. Tá? Então, você tendo o diâmetro de um do modelo, você pode calcular o do outro, o do protótipo. Isto é para bombas. Se não for bombas, for uma Kaplan, for uma Francis, for uma Pelton. Calma aí. Se for uma Kaplan, eu tenho esta relação aqui entre o rendimento total do protótipo e o rendimento total do modelo. E os números de Reynolds, né? Se for, por exemplo, o Francis, que é a mais comum, e aquela usina hidrelétrica de Curuí que estávamos falando, você vai utilizar esta fórmula para o efeito escala, tá? O rendimento total do protótipo aparece aqui e o rendimento total do modelo que aparece aqui. E tem uma relação entre os diâmetros. Diâmetro do modelo, diâmetro do protótipo. Professor, qual o diâmetro? Entrada ou saída? Qualquer um. Se você colocar o diâmetro 4 do modelo, tem que colocar aqui o diâmetro 4 do protótipo. Se você colocar aqui o diâmetro 5 do modelo, você não pode colocar o diâmetro 4 do protótipo. Toma cuidado. Coloca então diâmetros proporcionais, porque é uma proporcionalidade, tá? Se coloca o diâmetro 4, coloca aqui o diâmetro 4 embaixo. Se coloca o diâmetro 4 em cima, coloca o diâmetro 4 embaixo. Então toma cuidado na hora de usar as fórmulas. Tá? Então, isto aqui você usa para turbinas Francis, fórmula de Moody. Para ventiladores, você usa esta expressão aqui. Tá? E, finalmente, a turbina Pelton não tem efeito escala. Então, as únicas turbinas que não têm efeito escala, e o rendimento total do protótipo é exatamente igual ao rendimento total do modelo, são as turbinas Pelton. Então, agora você já sabe. Se eu te dou o rendimento total do protótipo de uma Pelton modelo, perdão, o rendimento total do protótipo de uma Pelton, tu já sabe que o rendimento total do modelo dessa Pelton tem que ser exatamente igual, tá? Por quê? Porque não tem efeito escala. Se eu te dou, por exemplo, o rendimento total do protótipo de uma Francis, tu não vai me perguntar, professor, o rendimento total do modelo dessa Francis é a mesma? Eu posso usar a mesma? Não. Você tem que calcular. Procura lá no enunciado do problema e vê como calcula tu aí o rendimento total dessa modelo aí. Porque se é uma Francis, todas as Francis, Kaplan, ventiladores, tem efeito escala. Tem efeito escala e de alguma forma está por aí o enunciado, está por aí a forma para tu poder calcular esses rendimentos a partir do outro, tá? Então toma cuidado aí também. Grandezas unitárias. Nós vamos ver, para poder estudar máquinas semelhantes, nós vamos nos envolver em grandezas unitárias e grandezas biunitárias. As grandezas unitárias, as fórmulas de grandezas unitárias são um pouco diferentes das grandezas biunitárias. O que são grandezas unitárias? As grandezas unitárias e grandezas biunitárias são valores constantes em máquinas de fluxo. Em outras palavras, uma grandeza biunitária é um valor constante. Uma grandeza unitária, nós vamos ver aqui, ó. Vamos observar primeiro aqui, esta máquina de fluxo tem estes parâmetros. Tem aqui a rotação, o trabalho, tanto disponível quanto da pá, tem as vazões, tem as velocidades. Então esta máquina está trabalhando com uma determinados valores. Vamos supor que esta máquina aqui está trabalhando a uma determinada rotação. Se eu, por casualidade, eu decidir alterar a rotação dessa máquina, por exemplo, minha máquina inicial está girando a 3.600 RPM. Com esses 3.600 RPM, ele tem um trabalho dado, tem uma potência dada, tem uma velocidade dada. Mas esta mesma máquina, aí eu decidi um outro horário
fazer girar a 1500 RPM, que é a mesma máquina que eu fiz girar de 3600 para 1500. E devo aplicar grandezas unitárias? Não. Você tem que aplicar grandezas unitárias. Essas grandezas unitárias são fórmulas desenvolvidas para trabalhar com a mesma máquina. Se se trata da mesma máquina, você utiliza as grandezas unitárias. Se se trata de máquinas semelhantes, você usa grandezas biunitárias. Tá? Então, essa é uma dica boa para você saber com qual fórmula eu vou trabalhar. Ah, professor, sempre me pergunta, professor, vou trabalhar com as grandezas unitárias ou com as grandezas biunitárias? Olha bem, o problema te diz que é a mesma máquina ou que é uma máquina semelhante. É a mesma máquina, então trabalha com grandezas unitárias. Ah, são máquinas diferentes, são semelhantes, então trabalha com grandezas biunitárias. Tu tem que escolher. Tá? As fórmulas, todas as fórmulas de grandezas unitárias e biunitárias estão no formulário ou no polígrafo. Tá? Então é isso. Para as grandezas unitárias, você tem várias relações, todas são constantes. Olha só, aqui N seria uma rotação, por exemplo, 1500 RPM, e N seria 3600 RPM. Então, é uma relação entre a potência a 3600 e a potência linha a 1500 RPM. Então, tendo três valores, tu pode encontrar o quarto. Tá? Então, tendo três valores, tu pode encontrar o quarto. Então, conhecendo as rotações em uma situação dada, alterando essa rotação, tu pode conhecer as potências antes e depois, pode conhecer as vazões antes e depois, pode conhecer os trabalhos antes e depois, mas se tratando da mesma máquina. Se são máquinas semelhantes, estas fórmulas não servem. Tá? As grandezas biunitárias são aquilo que acabei de falar. Se tu está trabalhando com máquinas semelhantes, tu vai usar as grandezas biunitárias. Então temos aqui protótipo e temos modelo. São máquinas de tamanhos distintos. Uma pode ser de 50 centímetros e outra pode ser de 8 metros. Tá? Então são máquinas semelhantes, não é a mesma máquina. Se estamos trabalhando com máquinas semelhantes, tu vai usar, de novo, grandezas biunitárias. Essas grandezas biunitárias são estes parâmetros que estão aqui. Olhem, o N11, Q de 11, WE11. Este aqui seria a rotação biunitária, vazão volumétrica biunitária e potência do eixo biunitária. Por que biunitária? Aqui tem aqui um 11 aqui, ó, para que tu te lembre. N11 de 2 vezes 1. Tá? Bi 1. Biunitário. 2 vezes o valor 1. 11. Ah, professor, mas o N11, rotação biunitária, está dado em RPM? A rotação biunitária tem unidades RPM? Não. Nenhuma das grandezas unitárias tem unidade que pareça ser pelo nome. Ou seja, rotação não tem RPM. Vazão volumétrica não está em metros cúbicos por segundo. Potência do eixo não está em watts. Tá? Se você quer saber exatamente quais são as unidades desta cada uma destas grandezas unitárias, olhe lá no polígrafo. Tá? As unidades são, se não me engano, são um emaranhado de coisa em cima, coisa embaixo, ao cubo, a 1/4. No momento, para mim, não faz muito sentido tentar explicar de onde que vem essa grandeza. Somente quero te explicar que essas grandezas, as unidades, não são aquelas que aparentam ser. Só porque rotação biunitária não quer dizer que a unidade dele é RPM. Estes valores, por que são dados aqui? Porque as grandezas biunitárias são constantes em máquinas de fluxo. Então, a rotação biunitária é a mesma para o protótipo e a mesma para o modelo. Então, tu tem aí de onde te agarrar, né? Tem aí algo para poder comparar uma máquina com outra. Tá? Lembram do fator de escala? O fator de escala geométrico, cinemático e dinâmico, que era igual quando havia uma relação proporcional entre os diâmetros, entre as larguras. Mesma coisa aqui. As grandezas unitárias são valores constantes entre as máquinas. Significa que o N11 é o mesmo para a protótipo e o mesmo para o modelo. Tá? O Q de 11 também. Mesmo para o protótipo, mesmo para o modelo.
Além do QD11, este aqui, pessoal, isto aqui é a potência do eixo biunitária. Esta fórmula serve apenas para máquinas Pelton, porque aqui não tem rendimentos. Aqui se supôs que o rendimento é exatamente o mesmo para o protótipo e para o modelo. Então, esta fórmula de potência do eixo biunitária, ela serve apenas para as Pelton. Ah, professor, e para as Francis, para as Kaplan? Então, você utiliza estas daqui. Se se trata de turbinas, tu usas esta fórmula, onde tem um rendimento aqui no denominador, aqui embaixo. Se se trata de bombas, tu usas o rendimento aqui em cima, onde tem um rendimento aqui no numerador, tá? Então, é isto aqui, para bomba, para turbinas. Se trata de fluidos diferentes, tu utiliza aqui a massa específica aqui embaixo. Tá? Porque pode ser, né? Pode ser que as máquinas de fluxo estejam trabalhando com fluidos diferentes, mas sejam as mesmas máquinas, né? Sejam máquinas de fluxo semelhantes. São as únicas grandezas unitárias que existem? Não, existe uma outra aqui, uma outra muito importante, chamada velocidade de rotação específica. E a velocidade de rotação específica, professor, também está em RPM? Também não. Infelizmente, para a sua informação, NQA não está em RPM. Então, NQA é a chamada velocidade de rotação específica. Esta é a fórmula para calcular o NQA. Ah, professor, e este N aqui está em RPM? Sempre me perguntam se este N está em RPS, em RPM, está em radianes por segundo. Todas as fórmulas de N todas as fórmulas que contêm N estão aqui na apostila, no polígrafo, no formulário. Todas tem que estar, sempre estão. O N sempre está em RPM, sempre. Tá? O N sempre você tem que colocar em RPM. Tá bom? E mesma coisa aqui. O N aqui está em RPM. Então a resposta do NQA ela foi obtida com o N estando em RPM. Isto aqui é a vazão, tá? Vazão disponível. Aqui tem o trabalho disponível. Mas aqui aparece algo que você vai ver pela primeira vez. O J. O que é de J? Então, isto significa aqui o número de canais de sucção. O que isso quer dizer? Pode ser que tua máquina de fluxo esteja com duas entradas, dois canais, dois tubos chegando no rotor, não apenas um, né? Aqui na imagem, por exemplo, temos apenas uma entrada e uma saída. Mas pode ser o caso de que tenha duas entradas de sucção, pode ser que tenha uma aqui e outra aqui chegando, ou uma a 90 graus uma da outra. E toda essa massa entra no rotor. Então, o que dá a fazer? Se eu tenho 50 metros cúbicos chegando de um lado, eu tenho mais 50 metros cúbicos por segundo chegando do outro, então meu QD não vai ser, meu QD total seria os 100 metros cúbicos, a soma de um do outro. Mas o QDJ é apenas 50. Significa que o QDJ seria de apenas um tubo. Ah, professor, se tiver 70 de um tubo e 30 do outro, tu calcula a média. 30 mais 70 é 100. Como são duas entradas, 50. Então o QDJ aí é 50. Tu tem que colocar aqui 50. Tá? Então, estes são para rotores de mais de uma sucção. Pode ter 3 sucções, pode ter 3 entradas, pode ter 4 entradas. Então, tu vai colocar aqui o QD correspondente a uma entrada só. Se tem entradas com valores distintos, tu calcula a média. Ah, e o WD. O trabalho disponível é a mesma coisa. Lembra que falamos sobre bombas que tinham mais de um rotor? Bombas que poderiam ter quatro rotores ou 5 ou mais rotores. Pois bem, esse trabalho, o WD significaria o trabalho de todos os rotores trabalhando ao mesmo tempo. Mas o WDI é o trabalho por cada rotor. Se meu trabalho total fosse 200 joules por quilo da bomba e houvessem 4 rotores, qual seria meu WDI? Eu tenho 200 total, dividido por 4 rotores, então seria 50 joules por quilo de cada rotor. Então, meu WDI é 50 joules por quilo. Tá? É isso que tu tem que considerar na hora de tu saber aplicar esta fórmula do NQA. Tá? O WDI é para máquinas que têm mais de um estágio. Pode ter um ou pode ter mais. Se tem 4 estágios, estágio significa rotor. 4 estágios significa que tem 4 rotores em série. Aquelas máquinas de admissão parcial que nós estudamos na 4ª unidade. Lembra? Máquina de admissão parcial. As máquinas de admissão parcial eram aquelas máquinas que tinham vários rotores trabalhando em série
em uma mesma máquina de fluxo, tá? Não se trata de várias máquinas de fluxo, se trata de uma máquina de fluxo que tem mais de um rotor. Aqui está o valor de NQA dado para várias máquinas. Então, professor, o NQA é importante? NQA é importante. O NQA te diz que tipo de máquina é. Se eu tenho um NQA determinado, por exemplo, 600, o NQA é um valor adimensional, tá? Não esqueça, NQA não tem dimensões. O NQA é um valor constante para máquinas de fluxo. O NQA da protótipo tem que ser igual ao NQA do modelo. Tá? Não se esqueça disso. O NQA do protótipo tem que ser igual ao NQA do modelo. Então, o NQA é um valor constante em máquina de fluxo e o NQA me indica qual máquina de fluxo está presente. Se eu tiver, por exemplo, um NQA de 500 ou 600, eu sei que é uma turbina, eu vou aqui na minha tabela. Cadê 600? Olha só, as únicas máquinas com NQA elevado são as Kaplan. As Kaplan têm NQAs elevados. Isso porque as Kaplan foram feitas para vazões elevadas, né? Para altas vazões. Isso se lembra bastante dos trabalhos, das apresentações dos quem fez Kaplan sabe disso. Então, Kaplan foram feitos para altas vazões. Então, por isso que, devido à vazão, as Kaplan têm altos valores de NQA. Então, se eu tenho NQA de 600 e eu sei que é uma turbina, aí eu te pergunto, que turbina é? É turbina Kaplan. Essa seria a tua resposta. Mesma coisa para turbinas a vapor, mesma coisa para bombas. Bombas, por exemplo, de alto NQA, só pode ser axial. Tá? Assim como turbina Kaplan, que é uma turbina axial. Então, bombas e turbinas de altos NQA são máquinas axiais. Ou é uma bomba axial, ou é uma turbina axial. Então, isso tem que fazer a considerar. Olha só, ventilador e turbocompressor axial. Altos valores de NQA. Professor, mas existem somente esses valores adimensionais para máquinas de fluxo, essas grandezas biunitárias, o NQA e blá blá blá? Não. Existem também coeficientes adimensionais que também são exatamente os mesmos para as máquinas de fluxo semelhantes. Esses coeficientes são coeficiente de pressão, coeficiente de vazão, velocidade de rotação específica que já falamos, e o coeficiente de velocidade. Este coeficiente de pressão, o lambda, relaciona o WD, que é o trabalho disponível, e este UE. Este aqui é a velocidade tangencial. Mas este símbolo E nunca vi, professor. Este UE é a velocidade externa, ou a velocidade do diâmetro maior. Tá? Por exemplo, aqui o ponto, eu não coloquei aí o ponto 4 ou ponto 5, porque em turbinas o ponto 4 é o diâmetro maior. E em bombas o ponto 4 é o diâmetro menor. Então, para não haver confusão, eu coloquei E aqui. Significa o diâmetro externo. Para que o diâmetro externo seja o diâmetro maior, independente se seja a entrada ou a saída. Então, o E é a velocidade tangencial do diâmetro maior. É o que ocorre no diâmetro maior. Tá? Que pode ser 4 ou pode ser 5. Tá? Aqui também, DE, diâmetro maior, o E, velocidade calculada a partir do diâmetro maior. Tá? Então, este NQA, delta, lambda e K são valores constantes e adimensionais para a máquina de fluxo. Tá? Isso aqui é importante. O coeficiente de velocidade, o K, esse K também é um valor constante. Olha só, aqui tem KC. Então, o KC ele pode ser KC4, KC5, pode ser KCM4, pode ser KCM5, pode ser KCU4, KCU5. Se aqui é CM4, aqui também é CM4. Tá? Então, estes coeficientes de velocidade relacionam as velocidades. Se tu encontra o valor de um coeficiente de velocidade dentro do enunciado, porque provavelmente tu vai obter, a partir desse coeficiente de velocidade, a velocidade. Tá? Então, é isso que você tem que dar uma olhadinha. Esses coeficientes adimensionais, lambda, delta, eles existem, estão tabelados, mas aqui nessa tabela eu estou mostrando apenas o lambda, que é o coeficiente de pressão, relacionado para os valores de NQA e para vários tipos de máquinas de fluxo. Aqui tem, por exemplo, para Pelton, para Francis, tem dois valores de NQA, tanto que daqui dá para interpolar, né? Se eu tiver, por exemplo, um NQA de 100 e eu sei que é Francis, eu posso calcular o lambda para esse NQA de 100, tá? É só interpolar aqui, fazer uma interpolação linear.
Tá bom, pessoal? Então, assim, para bombas, para compressores, você tem que escolher. Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido esta videoaula. Se você não entendeu, olhe as outras videoaulas anteriores sobre perda de energia, sobre velocidades, que são muito importantes para poder entender esta aula aqui que é da quinta unidade. Porque esta aula da quinta unidade é um complemento da aula 4 e um complemento da aula 3. Então, se você não entendeu a aula 3, não entendeu a aula 4, você vai ter que olhar lá e entender. Porque a aula 5 é uma sucessão. Você tem que entender as duas primeiras aulas, 3 e 4, para entender esta aula. Se tiver dúvidas, você precisa perguntar, tá? Precisa perguntar, não pode ficar com dúvidas. Qualquer coisa, eu estou aí para ajudar vocês, tá bom? Um abraço a todos.